Tempos de Escravidão, de Viviane Regina Catapano, pelo espírito de Lord Henry Otisburke. Os escravos de ontem se tornaram os senhores de hoje, assim como os senhores de hoje se tornaram os escravos de ontem. A lei do retorno é implacável aos que ousam desafiá-la. Não imponham sofrimento aos seus semelhantes, a despeito do mal que lhes for ocasionado. Saibamos esperar pela justiça divina, ciente de que o tempo espiritual seja diferente do nosso. De acordo com as nossas ações, seremos julgados e sentenciados, e se a nada fizermos, seremos gratificados. Todavia, isso não se aplicará se o padecimento alheio for ignorado, mesmo que não sejamos os responsáveis pelas circunstâncias que os induziram a tal acometimento. Empatia ao próximo é um degrau que oportunizará a nossa evolução. Parte 1. Apresentação. África, Ilha de Moçambique, primórdios do século XIX. Rumores pelo fim da escravidão propagavam-se pelo mundo, suscitando uma gigantesca preocupação entre os senhores de terras e de escravos, levando-os ao aumento da demanda de mão de obra antes que fosse sancionada a Lei Áurea. Por mais uma vez, a ganância pisoteava os sentimentos e a liberdade do próximo. A língua portuguesa, a mais falada entre os nativos africanos, favoreceu o diálogo entre os cidadãos portugueses, que visavam a aquisição dos seus corpos como meras mercadorias, os homens para o trabalho braçal e as mulheres mais jovens para o seu bel prazer. Desventurosamente, uma caça sangrenta se iniciará. Um povo que nunca denotou um comportamento hostil será escravizado, num confronto que propiciará em mortes aos inocentes. Enfatiza-se que os capitães do mato recebiam recompensas exorbitantes para a aquisição de novos escravos, bem como a captura dos fugitivos, se tornando tão perversos quanto aos próprios senhores que os contratavam. Milhares de moçambicanos foram arrancados das suas terras, separados das suas famílias e tratados como animais, ainda que em sofrimento contínuo, lutavam por suas vidas. De tempos em tempos se rebelarem, convictos de que o Altíssimo os ouvia silenciosamente, sendo ele a redenção de todos os negros cativos e refugiados. Acontecimentos inesperados surpreenderão a todos, mergulhando-os no sofrimento de um povo ignorantemente desprezado, por via de uma característica física, ouvindo que Deus não detém uma forma, um sexo, ou simplesmente uma etnia que o defira. Lord Henry Otisburke. Propriedade Albuquerque, capítulo 1. Era uma noite de céu estrelado, em que os nativos africanos dançavam e cantarolavam em torno de uma fogueira, festejando em sua plenitude a vida que lhes havia sido dadivada pelo Senhor. Refugiados na ilha de Moçambique, os nativos acreditavam que a paz voltaria a reinar entre os povos, dado que boatos sobre o fim da escravatura ressoassem pelos 4 cantos do mundo, os desarmando de um iminente ataque. Num trabalho solidário e harmonioso, se empenharam na construção de casas de barro e telhados de sapé, favorecendo o ambiente restrito para as novas famílias que se formavam. Neste período, se alimentavam da caça e da pesca, tendo em vista que o plantio das suas sementes se delongaria por meses, para que todos pudessem desfrutar da colheita. A alegria que os contagiava se prorrogou até o amanhecer, quando, exauridos pela dança, buscaram abrigos em suas casas, sem que houvesse a menor desconfiança de que os inimigos os espreitassem. Chegou a hora de atacarmos, murmurou um feitor, escondido por detrás dos arbustos. Esperemos que todos estejam em profundo adormecimento, recomendou o capitão do mato, estando ele ao comando das capturas e, sobretudo, a mando de um temível senhor de engenho. O patrão se regozijará com as novas peças angariadas. O senhor Petrônio é um homem de sorte. Todos que aqui estão parecem-me gozar de uma excelente saúde. Por certo, servirão aos propósitos braçais, atestou o feitor. Sorte temos nós, ganharemos uma fortuna.
O capitão conteve a gargalhada no anseio de não despertar os nativos. Atrás de ambos se encontravam muitos outros homens fortemente armados, contratados pelo capitão para que os auxiliassem nas capturas. O silêncio prevaleceu por 2 horas, até que o capitão bradou autoritariamente: avancem. Acatando a determinação, homens invadiram as casas, retirando os nativos à força, sem que os mesmos tivessem a chance de uma defesa. Os homens nativos revidaram com a força física dos seus corpos, golpeados numa luta covarde e desigual, desprovidos dos armamentos que o inimigo se utilizavam. Tanto as mulheres jovens como as mulheres idosas eram brutalmente arrastadas pelos cabelos, as crianças facilmente dominadas, e aqueles que resistissem eram torturados e assassinados na frente das suas famílias sem dó e nem piedade. Ora, não matem a todos. Quanto maior o número de escravos, maior a recompensa. Zombou o capitão pensando unicamente na somatória que lhe seria paga. Entre os nativos estavam Nobunsum, marido de Mumbi e pai de Edete. Edete, fuja, minha filha, clamou o pai, de mãos amarradas ao chão. A menina de 12 anos de idade estagnou-se tamanho pavor sentido, testemunha de uma selvageria que jamais imaginou presenciar. Edete, fuja para a mata, persistiu o pai. Cale-se, senão eu amordaçarei, bravejou um dos homens, chutando-o com força. Lágrimas se derramavam pelo rosto da criança, que segurava firmemente em suas mãos uma boneca de palha, confeccionada pelo próprio pai. De repente, olhando para o lado oposto, avistou o corpo da mãe sanguentado ao chão. Em sua inocência, muniu-se de forças, correndo em amparo, entretanto, era tarde demais. Naquele instante, a dor de Nobunso era semelhante à da filha, numa perda que mudaria drasticamente as suas existências, posto que o pior estivesse por vir. Suspeitando que Edete traria-lhe problemas, o capitão do mato agarrou-o pelos punhos, jogando aos pés do feitor, fazendo com que a menina deixasse cair sua boneca. Por favor, não a machuque, gritou o pai, sem ser ouvido, em meio às súplicas dos nativos para que se mantivessem vivos. Não a perca de vista, essa sim nos valerá uma ótima recompensa, postulou o capitão ao feitor Benjamin, o seu cúmplice na propriedade Albuquerque. Sem dúvidas, Edete era uma linda menina que em breve se tornaria uma jovem cheia de atributos, uma negra de olhos amendoados, uma raridade entre os nativos africanos. Lamentavelmente, o plano de fuga de Nobunso para a filha havia fracassado. Na ânsia de abradar-lhe as emoções, Nobunso fixou seus olhos nos da filha. Embora pequena, Edete entendeu perfeitamente a sua ação, o fitando com pesar, na sapiência de que sofreriam nas mãos dos seus captores. O momento temido chegou. Os nativos foram conduzidos ao navio negreiro, num destino totalmente desconhecido. Muitos não suportaram os castigos impostos, morrendo durante o percurso, e os que somente desfaleceram eram assassinados por ordem do capitão do mato, na alegação de que seriam fracos para o trabalho, um feito que pouparia os seus senhores de pósteros prejuízos. Divididos entre grupos, Nobunso foi separado de Edete, na esperança de reencontrá-la no porão do navio, longe dos olhares bisbilhoteiros dos feitores, para que juntos pudessem partilhar a perda e a saudade que Mumbi deixaria em suas vidas. Capítulo 2. A bordo do navio negreiro, os nativos foram arremessados no porão fétido e escuro, um agravante que se intensificaria ao longo da árdua viagem, dado que muitos se definhariam amontoados como mercadorias em virtude da falta de espaço. Não pelo navio ser de pequeno porte, mas pelos moçambicanos excederem o espaço oferecido. Enfim, o porão foi trancado pelo capitão do mato, que se apoderou da chave. Edete, uma voz ecoou em meio à escuridão. Papai, não vejo o senhor, estou com medo, mal consigo respirar, replicou a filha, sentindo náuseas. De mãos amarradas, Nobunso receou pisar nos seus irmãos nativos, caminhando com extrema dificuldade. Continue a falar, o som da sua voz me guiará até vós-me-ser, rogou o pai.
Estou aqui, papai, não me abandone. Oh, querida Edete, eu nunca abandonarei. Para a surpresa de Nobunso, os nativos iniciaram um murmúrio que o guiou até a menina. Notando a aproximação do pai, Edete o agarrou fortemente pela cintura, temendo uma possível separação, ciente de que a promessa de não abandoná-la dependeria unicamente da vontade dos feitores, sem julgá-lo se acaso isso viesse a acontecer. Numa ação impremeditada, desamarrou, acabando por machucar os seus pequeninos e delicados dedos, que nunca precisaram trabalhar. Uma realidade que seria mudada assim que o navio aportasse no destino, do qual permaneceu uma incógnita. Me perdoe, eu não pude salvar sua mãe, nem sequer a salvarei das garras de um. Em descontrole emocional, Nobunso foi tolhido de progredir por meio das lágrimas que escorriam da sua face. Naquele instante, a sua fragilidade foi exposta. Papai, eu imploro, não carregue o fardo de uma culpa que não lhe pertence. O sangue de mamãe não foi derramado por suas mãos, e a minha vida só a Deus pertence, assim como a sua e a do nosso povoado. Tudo se realizará conforme os seus desígnios. Denotando a sua maturidade, Edete enxugou as lágrimas do pai com as pontas dos dedos. Estufando o peito de ar, Nobunso aconselhou de maneira direta e realista. Seja forte. Quando o navio aportar, será vendida como uma reles mercadoria para o trabalho escravo. Contudo, não desista de lutar pela sua liberdade, sobretudo pela liberdade dos seus irmãos. Eu darei a minha vida pela honra dos meus irmãos, bradou entusiasticamente. Edete, prometa-me que nunca colocará sua vida em risco. A rispidez de Nobunso estremeceu-a. Orgulho-me da sua nobre intenção, conquanto lutar pela liberdade não significa morrer pela honra dos nossos irmãos. Do que valerá o fim da sua existência se outros escravos ocuparem o seu lugar, prorrogando o mesmo martírio por infinitas gerações? Mamãe contou-me que no futuro não seríamos mais escravos, contestou a menina. Não sabemos se os boatos sobre o fim da escravatura sejam de fato reais. Por via das dúvidas, sigamos as nossas vidas com os pés no chão e de olhos bem abertos. Otorgando-lhe um novo conselho, abraçou-a comovidamente. Ambos choraram pela morte de Mumbi e de tantos outros nativos que morreram injustamente. Após horas de confinamento, o navio aportou. Creio que seja hora de nos despedir, disse Nobunso. Papai, eu não quero me separar do senhor, choramingou a menina. Sem argumentos, Nobunso beijou-lhe a face, expressando-se com a voz rouca. Lembre-se dos meus dizeres. Não importa o que nos aconteça, seja forte. Eu serei, afirmou cabisbaixa. O porão foi aberto e, com a mesma agressividade com que foram arremessados no seu interior, agora eram arrancados. Nobunso foi retirado debaixo de açoites. Embora não manifestasse a sua desobediência, nem mesmo Edete escapou. Pare, imbecil! Vociferou o capitão do mato, puxando a menina para junto de si. Desse modo, danificará a peça mais valiosa. Nobunso fez menção de avançar no capitão, porém foi impedido por um irmão nativo. Não afronte o capitão do mato, ou terá sua vida ceifada diante da menina. Jamal, a minha vida se findará se algo de ruim lhe acontecer. Perdi minha esposa. Eu não suportarei uma nova perda, lamuriou-se Nobunso. Se revidar, nunca se reencontrarão, esbravejou Jamal. Ouvia sua prosa com Edete. Portanto, persevere nos seus próprios conselhos. Uma conduta irrefletida acarretará sua morte e, consequentemente, um novo sofrimento na menina. Creia, qualquer que seja a sua decisão, outro escravo substituirá. Envergonhado, Nobunso se calou, na certeza de que a sua vida de nada valeria nas mãos dos feitores, ao contrário de Edete, que representava um alto ganho financeiro. Apercebendo a angústia que o dominava, Jamal exprimiu a sua solidariedade. Perdi a minha família, esposa e 3 filhos. Creia, meu irmão, a minha dor não é menor do que a sua. Juntos nos muniremos de forças para fugir das correntes que nos escravizarão. Neste dia, resgataremos não só Edete, mas o nosso povo. Promete-me o impossível. Nobunso duvidou das suas palavras. A nossa captura chegará aos ouvidos dos irmãos que outrora se rebelaram.
e que hoje desfrutam da liberdade, ainda que escondidos. A minha esperança prevalecerá enquanto o sangue correr pelas minhas veias e o coração bater em meu peito. Pois o Deus que me rege e me guia não deixará impune a monstruosidade que nos é acometida. Diante de tanta fé, Nobuço voltou seus pensamentos ao Senhor, fitando Edete com os olhos marejados, numa expressão labial que foi por ela entendida. Eu te amo, minha filha. A menina esboçou um singelo sorriso. Seu pai era a família que lhe restava, na triste recordação de que os membros pertencentes à linhagem Babaturi haviam sido assassinados por motivações similares. Impossibilitada de retribuir ao carinho, Edete perdeu o pai de vista, levada à força pelo capitão do mato, tornando-se nula a probabilidade de serem comprados e escravizados numa mesma propriedade. Separados, Nobuço e Edete trilhariam caminhos diferentes. Capítulo 3. Edete foi encaminhada ao mercado de escravos no Brasil, numa cidade interiorana de São Paulo, onde seria vendida aos grandes senhores. Expostos ao público, os nativos foram apresentados sem o devido respeito, avaliados no montante de 3 a 5 moedas de ouro por cada peça, porquanto chegou a vez de Edete. Levarei a escrava, gritou um feitor que realizava as compras no lugar do seu patrão. Por 20 moedas de ouro ela é sua, propôs o capitão do mato. Isso é um absurdo. Por 20 moedas de ouro levo 6 escravos, replicou o homem. Essa escrava é diferente. Vejo os dentes fortes e sadios, os olhos amendoados e o porte físico de uma menina que se tornará uma mulher formosa para o deleite de qualquer homem. O capitão a exibia como se ela já fosse uma meretriz. Fique com a escrava. Ainda que se torne uma mulher formosa, a quantia solicitada é exorbitante. De momento precisamos de homens para o trabalho braçal, retrucou o feitor de semblante fechado, na segurança de que perderia uma mercadoria de excelente qualidade. Eu a levarei por 30 moedas de ouro, anunciou Petrônio Albuquerque. 30 moedas de ouro? Gaguejou o capitão de olhos esbugalhados. Em sua ganância aumentou a quantia. 40 moedas de ouro e fecharemos a negociação. Rouba-me diante dos meus olhos, vociferou o senhor cerrando os punhos. É pegar ou largar. O senhor, meu patrão, contratou-me para capturar o equivalente a 300 escravos. Honrei a minha palavra, entregando-os em sua propriedade. No entanto, a menina não estava em nosso acordo, assegurou o capitão em afronta. Como queira, capitão Jeremias, deste momento em diante, não mais prestará serviços em minha propriedade. O senhor de engenhos ou de astúcia. Não lhe pagarei mais do que 30 moedas de ouro. Antes de se tornar uma mulher, terei gastos exorbitantes para mantê-la junto aos demais escravos. Sem resposta, fez menção de se retirar. Espere, eu aceitarei as 30 moedas de ouro. A fim de não obter prejuízos, o capitão concordou, ao seguidamente empurrar a menina que caiu aos pés do seu novo senhor. Perdão, clamou Edete no temor de ser repreendida. Entregando a somatória ao capitão, Petrônio ordenou à menina, levante-se e me siga, e não ouse fugir, ou será caçada tal qual um animal selvagem. Não fugirei, senhor. De olhos baixos, a menina se levantou de olhos marejados. Aproximando-se da suntuosa carruagem, Petrônio não anuiu que a menina o adentrasse, determinando que ela seguisse trajeto rumo à propriedade junto ao cocheiro, um escravo pertencente à família. Petrônio de Albuquerque transformou-se num homem extremamente rancoroso. Em sua tenra idade, testemunhou o massacre dos seus pais e de 2 irmãos, pelas mãos dos escravos que se rebelaram, por não mais suportarem os castigos que lhe eram diariamente impostos. Em sua dor íntima, obstinou-se a descontar toda a sua ira nos escravos que na atualidade lhe serviam, sendo eles culpados ou inocentes. Trajando-se com o requinte da época, Petrônio era um autêntico cidadão português, de estatura alta, peso ideal, olhos, cabelos e bigode castanho escuros. Por interesse político e econômicos, juntou-se em enlace matrimonial com Aurora Jordão para integração das suas terras. Casando-se prematuramente, Aurora, que era uma brasileira nata, se tornou uma bela e jovem senhora, de estatura mediana, silhueta esguia,
olhos âmbar, cabelos lisos e longos na tonalidade de castanhos claros, trajando-se com o mesmo requinte do marido. Aurora se esmerava para que a união do casal fosse pacífica, conquanto as desavenças se tornaram frequentes. Ele por maltratar os escravos, ela por defendê-los, um ensinamento transmitido a Miguel, filho do casal de 18 anos de idade, o enfurecendo ainda mais. Miguel herdou o caráter incorruptível e o senso de solidariedade da mãe. Entretanto, ele era a cópia fidedigna do pai. A relação entre pai e filho era um desastre. Miguel nutriu o desejo secreto de libertar os escravos da propriedade, faltando-lhe coragem e maturidade para enfrentá-lo, certo de que a sua vontade traria de sabores à mãe, que seria culpabilizada por sua conduta, recuando todas as vezes que um escravo era torturado. Por fim, o trotar dos cavalos foi ouvido por Aurora, que às pressas se encaminhou até a porta principal da casa grande, no fito de recepcionar o marido, camuflando a sua apreensão perante os novos escravos que haviam chegado à propriedade. Ao parar da carruagem, abismou-se com a menina que descia do coche com auxílio do próprio escravo. Petrônio, por que trouxe uma criança para nossa propriedade? A jovem senhora foi ignorada pelo marido. Não me aborreça, mulher. Estou cansado e irei me lavar. Sem lhe dar atenção, Petrônio entrou como um furacão na casa grande. João, acaso tem algo a me dizer? Mirando o escravo, Aurora ficou no aguardo de uma resposta que sanasse a sua curiosidade. Notando a sua aflição, insistiu em denotação do seu aborrecimento. João, diga-me de uma vez. Tudo o que sei é que o senhor Petrônio me ordenou que a conduzisse à senzala e que no dia de amanhã a incumbiria de alguma tarefa, esclareceu o escravo. Senzala, arregalou os olhos. Deixe-na comigo. Mas sinhá o patrão me ordenou. João, não discuta comigo. Eu me entenderei com Petrônio. A menina é muito pequena para se abrigar na senzala. Sinhá, cuidaremos da menina. Não lhe faremos mal algum. Confie em nós. Eu confio em vocês, contudo, não confio nos feitores que rondam a propriedade durante a noite. Os dizeres da jovem senhora fizeram com que o escravo se calasse. Em verdade, Aurora temia que os feitores se aproveitassem da pureza de uma menina recém-chegada. Sendo todos escravos na senzala, seriam poucos os que arriscariam as vidas em defesa da sua honra. Embora todos fossem irmãos de alma, o medo de sofrerem novas torturas os petrificavam. Um comportamento compreensível em meio ao sofrimento. Numa aproximação sutil, a jovem senhora tencionou apanhar as mãozinhas da menina, que exibiu a sua relutância no súbito afastamento. Não tenha medo. Eu sou a senhora desta casa. Me chamo Aurora e você? Edete. Um belíssimo nome. Acompanhe-me. Eu lhe apresentarei Dona Esméria, uma escrava que nos serve na casa grande. Ainda que amedrontada, Edete seguiu a sua nova senhora, deslumbrada defronte o luxo nunca visto, tão pouco imaginado. Capítulo 4. Dona Esméria, a escrava mais antiga da propriedade Albuquerque, detinha o respeito e a admiração da jovem patroa por ajudá-la na criação de Miguel. Dirigindo-se à cozinha, Aurora encontrou-a concentrada em seus afazeres. Dona Esméria, cedo para o preparo das refeições, deveria descansar. O descanso não é consentido aos escravos. Senhor Petrônio deseja que eu arrume o seu escritório antes do jantar. Preciso me adiantar a fim de não aborrecê-lo, explicou a escrava. Me aborrecerá se adoecer. Há tantas escravas na senzala, chame-as para auxiliá-la. Não assimilo o motivo de tanto esforço, sobretudo por nós, lamuriou-se Aurora. Eu me esforço pela sinhá e pelo senhorzinho Miguel, a quem nutro grande estima, disse a escrava usando de sinceridade. A estima é recíproca, emocionou-se Aurora. Dona Esméria lhe daria liberdade se assim me fosse permitido, mas conhece Petrônio. Ele é tão teimoso, completou a escrava ao se enrosbecer. Desculpe-me, sinhá. Está certa. Por vezes, Petrônio é teimoso excessivamente impulsivo. Entre sorrisos, Aurora contornou a situação para que a escrava não se sentisse constrangida. E que a menina que se esconde por detrás da sinhá?
Dona Esméria espichou os olhos na ânsia de visualizar o rostinho de Edete. Parece-me o animal acuado. Essa é Edete. Ficará sob os seus cuidados enquanto não souber se cuidar. Eu creio que a senhora não me recusará esse pedido. O olhar enternecido de Aurora suplicava por uma resposta afirmativa. De modo algum. A companhia da menina alegrará os meus dias, garantiu a escrava. Me chame de vovó Esméria, se assim o desejar. Não foi preciso grandes argumentos para ganhar o carinho e a confiança de Edete, que expressou seu contentamento por via de um largo sorriso. De ímpeto, a menina correu na direção da escrava num abraço seguro e reconfortante, como se ambas se conhecessem há tempos, porquanto a felicidade perduraria se não fosse a entrada repentina de Petrônio na cozinha. Por que tanto alvoroço? O som das suas vozes repercutem por todos os cômodos. Exagero, meu marido. Não falávamos tão alto ao ponto de perturbá-lo. De fato não falavam, mas Petrônio sempre arranjava um pretexto para desdenhá-los. Não se há mais respeito nesta casa. Dona Esméria, o que ainda faz aqui? Eu não mandei que arrumasse o meu escritório. Apresse-se ou será punida. Sem melindres, continuou. O que essa menina faz aqui? Ordenei ao escravo João que a conduzisse à senzala no anseio de juntar-se aos demais escravos. É outro que merece umas boas chibatadas. Acalme-se, meu marido. A culpa foi minha. Eu interrompi os afazeres de Dona Esméria, e quanto à menina, impedi que o escravo João a conduzisse à senzala. Aurora os defendeu. Por que faz isso, Aurora? Porque sempre desacata as minhas determinações perante os escravos. Petrônio indagava embravecidamente. Perdoe-me, meu marido, não faço por mal. Dona Esméria acatará imediatamente a sua determinação. E quanto à menina, achei que seria mais útil entre nós. São muitos os afazeres da casa grande. Uma ajudinha extra será de grande valia, explanou a esposa de voz trêmula. Não me oporei à permanência da menina na casa grande, contanto que disponibilize o seu tempo para nos servir. Paguei uma fortuna por ela. Antes de se retirar, Petrônio exibiu novamente a sua ira. Aurora, por favor, não teste a minha paciência. Consulte-me antes de tomar qualquer decisão. Não se esqueça de que eu seja o senhor absoluto dessas terras. Sim, meu marido, eu consultarei primeiramente, concordou a esposa, no acréscimo de um pensamento. Lastimável que seja o senhor absoluto das suas e das minhas terras. Assim que Petrônio se retirou, a escrava se apressou na arrumação do escritório. Por sua vez, Aurora conduziu Edete para um quarto aos fundos da casa grande, onde Dona Esméria se abrigava, não por ser diferente, mas por servi-los diretamente, sendo mais cômodo clamar por seus préstimos nos momentos de extrema necessidade. Reparando na aflição da menina, Aurora falou-lhe com a voz branda. Não se deixe intimidar na presença do seu novo senhor. Por ora, permaneça aqui, até o retorno de Dona Esméria. Ficará sob os seus cuidados. Aurora se juntou ao marido no fito de que a sua ausência não o fizesse mudar de ideia. Em obediência, a menina aguardou por Dona Esméria. Exausta e faminta, adormeceu numa cama de palha, em meio ao clamor de uma oração ensinada por Mumbi, a sua mãe, o Pai Nosso no dialeto africano. Capítulo 5. Não demorou muito para que Dona Esméria fosse ao auxílio da menina, acordando-a no intento de que se alimentasse, visto que a arrumação do escritório havia sido finalizada e o jantar dos seus senhores servido. Sonolenta, Edete esfregou seus olhos com as mãos, seguindo-a sem contestar. O seu estômago doía-lhe de fome. Sentindo o odor aprazível dos alimentos, surpreendeu-se ao lhe ser oferecido um angu preparado à base de fubá e água, na casca de um coco. Percebendo a frustração da menina, Dona Esméria apanhou um pedaço de carne assada e uma batata, ordenando-a: coma depressa. Senhor Petrônio não aprecia que nos fartemos dos mesmos alimentos, ou tão somente que utilizemos dos mesmos utensílios. Edete ingeriu com tanta pressa que acabou por se engasgar. O temor de ser flagrada era sem dúvidas maior do que a fome. No entanto, a menina viu algo que a embasbacou e sem entendimento a interrogou.
Por que o Senhor nos nega os alimentos que vão para o lixo? Porque somos escravos desmerecedores de qualquer regalia. De olhar baixo revelou: se o Senhor a flagrar comendo tais delitos, será castigada no tronco. Por favor, não me peça mais nada. Termine o seu angu sem mais perguntas. Dona Esméria ressentiu-se por negar-lhes os alimentos, sendo difícil a si própria prepará-los sem degustá-los. Com as pontas dos dedos, Edete saciou-se até a última porção, entregando-lhe a casca de coco, e numa ação despretensiosa colocou um banquinho ao lado da escrava, e subindo beijou-lhe a face. Obrigada, vovó Esméria. O angu estava delicioso e não se preocupe, eu nada pedirei. A escrava disfarçou as lágrimas que brotaram em seus olhos, ao inesperadamente ouvir o chamado autoritário do patrão. Dona Esméria, venha já aqui. Não vá, o senhor parece-me zangado. Amedrontou-se a menina. Se eu não for, o senhor me buscará à força, replicou a escrava. Retirando-se às pressas, Dona Esméria direcionou-se ao escritório da casa grande, onde Petrônio denotava sua impaciência, andando de um lado para o outro. Na soleira da porta, Dona Esméria pronunciou-se cabisbaixa. O senhor me chamou? Sim, eu chamei. Por acaso há outra escrava de nome Esméria nesta propriedade? Retrucou Petrônio, fixando seu olhar sobre a pobre escrava que temia olhos vistos. Não encontro o documento onde colocou. Senhor Petrônio, estão todos aí. Eu apenas os empilhei. A escrava dizia-lhe a verdade. Muito estranho ter sumido um documento de suma importância, sem que revelasse o documento em questão fazia referência à compra de Edete. Roubou-me a escrava? Senhor, eu não sei ler. Como roubaria algo que não saiba o seu teor? Alegou em pavor. Petrônio franziu a testa. De princípio, cogitou em chamar o capitão Jeremias, seu braço direito na propriedade Albuquerque, ou meramente o feitor Benjamim, desistindo da ideia, posto que ambos pudessem tirar proveito da situação e roubar-lhe definitivamente a escrava Edete, para uma aposta à venda e ganhos fáceis, tratando-se de moedas, sejam de ouro, prata ou bronze, qualquer homem se corromperia. Encontre o documento, ou pagará muito caro por sua insolência, gritou Petrônio. Miguel, que casualmente passava pelo corredor, alarmou-se com o timbre de voz do pai, indo ao seu encontro na ânsia de se inteirar do acontecido. O que houve, meu pai? A escrava roubou-me um documento. Petrônio a acusava abertamente. Dona Esméria, isso é verdade? Miguel interrogou, embora não desse credibilidade às acusações de seu pai. De modo algum. Eu organizei o escritório como me foi ordenado pelo senhor Petrônio. Os papéis estão todos aí, empilhados sobre a mesa. Não roubei nenhum documento. Eu nem ao menos sei ler. Acredite em mim, senhorzinho Miguel, suplicou a escrava em lágrimas. Eu acredito. Acalme-se, dona Esméria. Tudo será devidamente esclarecido. Na intenção de confortá-la, Miguel apanhou as mãos da escrava, aumentando o furor do pai. Então é isso? Acreditará nas palavras de uma reles escrava e duvidará do seu pai. O que sabe da vida não passa de um pirralho. Meu pai, acredito na sinceridade de ambos, portanto não vejo a razão de acusar Dona Esméria, nem mesmo de me agredir verbalmente. Deveras, possa ser um pirralho, contudo aprendi muito com a vida na segurança de que eu não queria me igualar ao senhor. Soltando as mãos da escrava, Miguel voltou a sua atenção ao pai, ferindo os seus sentimentos, que em revide demonstrou ao contrário do sentido. Ah, Miguel, pouco me importa o que pense ou deixe de pensar. Eu exijo o documento em minhas mãos. Em desespero, Dona Esméria pranteou ainda mais. Miguel atentou-se numa sombra por trás de si. Era Edete que os espreitava. De repente, um sorriso estampou-se em sua face, notado pelo pai que o repreendeu. Zomba de mim? Não, meu pai. Eu zombo do seu equívoco. Proferi em alto tom. Equívoco? Do que está falando? Interpelou Petrônio sisudamente, obtendo a colaboração camuflada da menina, que, por ironia do destino, apontou-lhe uma folha de papel por debaixo da mesa. Miguel se agachou a fim de apanhá-la. Seria este o documento procurado? Engolido a seco a saliva, Petrônio arrancou-lhe das mãos sem lhe dar tempo para ler o teor das escritas.
Do que se trata esse documento, meu pai? Perguntou em curiosidade. Um acordo que oportunizará a prosperidade das nossas terras, mentiu descaradamente. Antes de se retirar, Miguel instigou. Não se desculpará com Dona Esméria? Ora, saiam os dois. Petrônio fechou enraivecidamente a porta do escritório, no anseio de guardar no cofre o documento que lhe concedia todos os direitos de posse sobre Edete, a escrava mais cara de sua propriedade. Sem delongas, Miguel acompanhou Dona Esméria até a cozinha. Não deveria desacatar o senhor Petrônio. Não desejo que se encrenque por minha causa, aconselhou a escrava. O meu pai que não deveria desacatá-la. Afinal, a senhora é mais do que uma escrava, é minha mãe de criação. Sensibilizada mediante o seu reconhecimento e apreço, a escrava quis saber. Como soube que o documento estaria embaixo da mesa? Digamos que eu tenha recebido uma ajuda especial. Captando o aturdimento de Dona Esméria, lançou seu olhar para a menina. Está na hora do senhorzinho se recolher. Não quero novas desavenças com o senhor seu pai. Dona Esméria praticamente o expulsava da cozinha, receando qualquer envolvimento entre o herdeiro dos Albuquerque e uma simples escrava africana, ainda que o sentimento nutrido gerasse uma amizade destituída de malícia. Petrônio não aprovaria tal proximidade. Tão logo termine os meus afazeres, eu e Edete nos recolheremos também. Edete é o seu nome, exclamou Miguel, estando ele na soleira da porta e nas pontas dos pés, no almejo de contemplá-la. Tenha lindos sonhos, Edete. O olhar austero de Dona Esméria bastou para que a menina corresse para o quarto sem a nada dizer, temerosa de que a sua presença na propriedade lhe acarretasse mais dissabores. Apiedando-se da menina, foi-lhe falar, porém, ela havia adormecido por mais uma vez. Capítulo 6. O dia resplandeceu, o sol desapontou. Distraída em seus muitos afazeres, assustou-se com a chegada repentina de Edete. Bom dia, vovó Esméria. Posso ajudá-la? O sorriso da menina acenerou os ânimos da escrava que receava sua mágoa. Bom dia, linda menina. Brincou Dona Esméria em retribuição do sorriso. Quando os patrões acordarem, solicitarei a sua ajuda para servi-los. Dessa forma, aprenderá os serviços da casa grande. Havendo uma grande possibilidade de não trabalhar no engenho, a enxada nas mãos de uma criança suscitará graves ferimentos. Além disso, não suportará o seu peso. Tomando o de jejum que lhe foi servido, Edete aceitou a orientação sem contradizê-la, e para o seu espanto, Petrônio adentrou a cozinha. Por que o meu de jejum não foi servido? Perdoe-me, a sinhá Aurora detém o hábito de me avisar quando desperta para servi-lo, justificou sem tremor. Escravo insolente, a sua senhora não possui o dever de avisá-la. É a sua obrigação nos servir quando a sua presença é requisitada, ralhou Petrônio, fitando a menina com desdém. Parece-me que a escrava recém-chegada recebe mais regalias do que nós. Porventura ela se alimenta das nossas provisões? Não, senhor Petrônio. Ela se alimenta do caldo de mandioca cedida aos escravos. Dona Esméria foi taxativa em sua resposta. Aproximando-se do bolo, que tão logo lhe seria servido, Petrônio vociferou. Não comerei deste bolo, faça outro. Mas, senhor, eu acabei de assá-lo, assegurava a escrava. O bolo foi mexido. Próximo da menina ordenou, deixe-me ver as suas mãos. Edete, que permanecia sentada, colocou ambas as mãos para trás do seu corpo. Certa de que a menina não teria feito nada de errado, Dona Esméria foi verificar o bolo, testificando que o mesmo permanecia intacto. Mostre as suas mãos ao senhor, não tema por algo que não fez, clamou Dona Esméria. Sem escapatória, Edete mostrou-lhe as mãos. Em sua ingenuidade, presumiu que seria facilmente inocentada. Jeremias, berrou Petrônio. O capitão do mato, que realizava a vigilância externa da propriedade, adentrou a cozinha esbaforido. O que houve, patrão, algum intruso? Pior do que isso. Conduz a nova escrava para o engenho, ordenou enfaticamente. Senhor Petrônio, a escrava em questão é uma criança. Não suportará o sol escaldante, nem sequer o trabalho árduo do engenho. Não se esqueça da valiosidade desta peça. Jeremias, eu não pedi sua opinião,
somente o ordenei, respondeu-lhe em cólera. No instante em que Jeremias apanhava pelos punhos, Aurora surgiu aos brados. Que barbude é essa? Sinhá nos ajude, rogou Dona Esméria. O capitão levará a menina para o engenho. Petrônio, meu marido, desde quando entregará uma enxada nas mãos de uma criança? Abismou-se a jovem senhora. A escrava nos roubou. O castigo servirá para que tal conduta não venha a se repetir. Além do mais, o engenho não se baseia unicamente no preparo das terras para o plantio. Ela trabalhará na colheita da cana. Cortará os caules para que sejam encaminhados à moenda. Mesmo assim, a colheita não deixará de ser um trabalho extenuante para uma criança, afinal que ela roubou, inquiriu em discordância. Basta, Aurora. Ensandeceu-se Petrônio em face da sua defesa em prol das escravas. Eu irei no lugar de Edete. Prontificou-se Dona Esméria para a admiração de todos. A senhora está velha para o trabalho do engenho. Debochou Jeremias. Então coloque-me no tronco. A escrava visava a proteção da menina. Afronta-me agora? Retrucou Petrônio. Pois bem, irão as duas para o tronco. Edete os olhava sem reação. O destino dos escravos pertencia aos seus senhores. Munindo-se de uma força brutal, Jeremias conduziu ambas as escravas para a punição que se daria pelas mãos do próprio senhor de engenho. Capítulo 7. Aurora não obteve êxito na desistência do marido, seguindo a escrava em lágrimas. Senhor Petrônio, por favor, poupe a menina, implorava Dona Esméria em vão. O capitão do mato algemou-a juntamente ao tronco, com auxílio do feitor Benjamim. Contudo, Dona Esméria, dominada pelo pavor, desfaleceu, um feito que irritou Petrônio. Deixe de fingimento, levante-se. A jovem senhora foi ao socorro da escrava, que não respondia aos seus apelos, clamando desesperadamente ao marido. Dona Esméria precisa de repouso. Eu suplico, meu marido, perdoe-as. Patrão, a escrava despertará quando sentir a sua pele rasgar, sugeriu Jeremias com a chibata em mãos. Petrônio, se cometer tal atrocidade, eu e Miguel sairemos dessa casa, ameaçou Aurora. Dona Esméria não suportará o castigo e morrerá por suas mãos. Abandonará as terras, que um dia foi do seu pai, debochou Petrônio. Então vá, minha adorável esposa, e não pense que lhe darei um tostão sequer para o sustento de ambos. Aurora emudeceu, atribuindo razão ao marido. Embora o seu patrimônio fosse superior, não poderia opinar, tendo que desempenhar o papel de esposa submissa. O que faremos? Interpelou Benjamim. Aurora tem razão, bradou Petrônio. Tenho. Em exaltação, Aurora conjecturou que o marido denotaria sua benignidade. Certamente, disse em acréscimo, de nada me valerá uma escrava morta, ainda que velha. Nos serve na casa grande, portanto, eu intenciono destruir de cada moeda que outrora investi. Solte, Dona Esméria. O feitor acatou imediatamente a sua determinação. Alguns dos escravos que ali estavam se encarregaram de levá-la ao quarto no anelito em que se refizesse do mal súbito. E o que fará com a menina? Perguntou Aurora em nítido desapontamento. Ora, o que eu mais faria? Receberá o castigo em dobro, por ela e por Dona Esméria. Pronunciou-se como se a ação que estaria prestes a cometer fosse algo banal. Edete controlou o pranto, certa de que a barbárie do seu senhor não aumentaria a dor já vivenciada em seu coração. Perdoe-me, proferiu Aurora próxima da menina. Deus é comigo, anunciou Edete em exibição da sua fé. Nesse instante, Jeremias entregou a chibata nas mãos de Petrônio para que se iniciasse a punição. Entretanto, uma carruagem adentrou a propriedade, tolhendo-o de prosseguir. Deseja que eu a castigue? Questionou o capitão do mato. Eu mesmo farei. Resolverei apenas uma pendência. Neste inteirim, não lhe ofereçam água, tampouco alimentos, até que os autorize. De passos rápidos, Petrônio se retirou. Senhora, retorne à casa grande. É perigoso estar entre os escravos, orientou o feitor. Perigoso é estar entre vocês, ralhou Aurora sem lhe dar ouvidos. Encaminhando-se à menina, ajoelhou-se a fim de esclarecer o mal-entendido. Edete, o que roubou? Não roubei nada, sinhá, eu juro. Acredito em você.
Todavia o seu senhor afirma o inverso. Obstinou-se a jovem senhora em busca da verdade. O senhor acha que eu roubei um pedaço de bolo, mas eu não fiz isso. Não sei por que ele me acusa, confessou Edete. Comisserando-se da menina que a nada executou para merecer o repúdio do marido, foi ter com o filho, na esperança de que as suas argumentações resultassem em ações positivas. Edete, solicitarei ao escravo João que lhe faça companhia. Na ausência do meu senhor, ninguém colocará as mãos sobre você. Eu disse ninguém. O tom ríspido da jovem senhora atemorizou Jeremias e Benjamim, na certeza de que as palavras foram a eles direcionadas. A menina fixou os olhos em ambos os homens, conquanto o feitor comentou: ou essa escravinha é muito corajosa ou é muito atrevida. Com a proteção da sua senhora, por certo nos causará problemas, principalmente em sua maturidade, replicou o capitão sob a mira dos escravos. O que estão olhando? Voltem ao trabalho, cambada de preguiçosos. Depositando uma das mãos sobre a arma, o capitão do mato foi rapidamente atendido, restando somente o escravo João ao lado da menina, enquanto aguardavam pelo retorno do Senhor das Terras. Capítulo 8. O nervosismo intensificou-se na propriedade Albuquerque. Tio João, por que eu estou aqui se nada fiz? Edete almejava entender o castigo que lhe havia sido imputado. Não existem razões para um escravo ser punido. Quando o senhor deseja algo, acontece, asseverou João. Mesmo que sejamos inocentes, teimou a menina em sua inaceitabilidade. Exatamente. João segurou suas mãozinhas que permaneciam algemadas ao tronco em esclarecimento. O senhor homem é perverso, por isso não tente confrontá-lo, mesmo que esteja debaixo das suas chibatas. Não tenho medo do meu senhor, garantiu Edete, pois deveria ter. Se ele a escutasse, certamente a confinaria longe de tudo e de todos, advertiu o escravo. Senhor Petrônio já confinou meu coração no dia em que enviou o capitão do mato e o feitor para nos capturar, assassinando a minha mãe e afastando-se do meu pai. Ainda que tenha Deus a me guiar, a esperança titubeia em meu ser. Eu não tenho mais ninguém. Uma única lágrima escorreu por sua face. Foi desse modo que Petrônio a comprou, por meio de um massacre cruel e desumano. Aurora e Miguel chegaram a tempo de ouvirem a confissão da menina. Sinhá, senhorzinho, perdoe-na. João ajoelhou-se defronte aos patrões, em temor de uma punição ainda mais severa na menina do que as próprias chibatadas. Deixe disso, João. Miguel estendeu-lhe as mãos para que se levantasse. Sabe muito bem que eu desaprovo os castigos atribuídos aos escravos. Ao pouco, minha mãe contou-me o sucedido. De fato, o senhor meu pai extrapolou todos os limites. E quanto a você, Edete, não deixarei que nada de mal lhe aconteça. Confie em mim. Piscou-lhe no recebimento de um discreto sorriso. Enquanto proseavam, Jeremias e Benjamim os observavam carrancudamente. Minutos após, Petrônio retornou com a chibata em mãos. O seu semblante parecia mais ensandecido do que quando se retirou. Por certo, a visita lhes trouxe dissabores. Saiam do caminho. A escrava receberá o castigo merecido. Petrônio ergueu a chibata ao ser impedido pelo filho que o segurou pelo punho. O que está fazendo? Solte-me agora. Eu não permitirei que ridicularize-me diante dos escravos. A minha autoridade prevalecerá, quer queira ou não. Meu pai, percebo o desatino que está prestes a cometer. Punirá uma criança indefesa que nada lhe fez. Em suas sábias argumentações murmurou: eu estive na cozinha. O bolo que a acusou de roubar permanece por lá, intacto. Dói-me dizer, eu me envergonho de ser o seu filho. O misto de sentimentos tolheu Petrônio de prosseguir. Por mais que denotasse uma conduta odiosa por intermédio das lembranças de um passado perturbador, o amor nutrido por seu filho e esposa era indubitavelmente real. Disfarçando a emoção que o dominava, Petrônio respondeu ao filho: nunca compreenderá as minhas ações. A honra da nossa família deve ser vingada. Eu compreendo que o sangue dos inocentes não deva ser derramado para conquistar a honra anelada. Os mortos não ressuscitarão, assim como os culpados não retornarão para que sejam vingados.
Deparando-se com o olhar perdido do pai, continuou: no passado, a nossa família procurou por isso, assim como os meus avós maltratavam os escravos dessa mesma propriedade. O Senhor o faz na atualidade. Não quero uma nova rebelião. Se castigar uma criança por mero prazer, eu e a mamãe sofreremos com as consequências dos seus atos. Petrônio baixou o olhar e por alguns instantes refletiu no mal que seria acarretado à sua família, tensionando a imediata desistência. O patrão não tomará nenhuma providência. Os escravos zombetearão de sua fraqueza e amolecerão seus corpos no trabalho, instigou Jeremias. Ignore-o, rogou Miguel. Mamãe crê que não haja esperanças no Senhor. Entretanto, eu creio no oposto. Sinto que em seu coração existe um requisito de benevolência. Patrão, os escravos estão inquietos. Se não for castigá-la, deixe-me a chibata. Jeremias o desafiava, enquanto o feitor exibia sua indiferença, não desejando opinar. Seja rápido. Meu pai, por favor, ouça-me. Calem-se os dois, vociferou Petrônio. Soltem a escrava e tragam-na até mim. Nesta ocasião, os olhos de Aurora brilharam, do mesmo modo que Miguel. Benjamim cumpriu a determinação, posicionando Edete na frente do seu senhor. Dei-me as mãos, levará um corretivo, ordenou Petrônio. Não, meu pai, gritou Miguel a ser contido pela mãe e pelo escravo João. Edete estendeu ambas as mãos e, sem desviar o olhar, levou 10 chibatadas na palma de cada uma, sem gritar ou chorar. A sua coragem me assombra, pensou Petrônio. Patrão, um castigo como esse nos colocará em péssima situação. Os escravos realizarão as suas artimanhas certos de que não serão duramente penalizados. Descontente, Jeremias o instigou novamente. Eu ainda não terminei com os castigos, esbravejou Petrônio. Desta vez, Aurora e João não conseguiram deter Miguel, que enfrentou o pai. Não haverá mais castigos. Conduzirei a menina para o interior da casa grande. Se quer tanto zelar pela vida da escravinha, que tome o seu lugar, propôs Petrônio. De olhos esbugalhados e tez empalidecida, Miguel fitou a mãe, que astutamente captou a intenção do marido, lançando-se aos seus pés. Não, Petrônio, eu imploro, não faça isso, ele é nosso filho. Poupe-o desse sofrimento. Desdenhando os apelos da esposa, Petrônio ordenou: Benjamim, coloque-o no tronco. Estarrecido, o feitor estagnou-se por alguns segundos. Está surdo? Não, senhor. O feitor encaminhou Miguel ao tronco, sem que houvesse a manifestação da sua resistência, proferindo em baixo tom: Perdoe-me, eu só cumpro ordens. Eu sei, Benjamim, eu sei, respondeu em mesmo tom. Inconformada, Aurora abraçou o filho, que se encontrava algemado, pronto para receber as chibatadas. Mãe, retire-se daqui. Eu não quero que a senhora presencie a minha desgraça. Não me peça isso, meu filho, clamou Aurora. Ficarei ao seu lado. João, por favor, conduza minha mãe e a menina para o interior da casa grande, antes que o meu pai os castigue também. Eu farei isso, senhorzinho. Temendo que as palavras de Miguel se tornassem realidade, o escravo as conduziu com a permissão de Petrônio. Em meio ao caminho, Aurora inquiriu enfurecidamente o marido. Já não bastava a selvageria em que vivemos? Será o algoz do nosso filho. Tire-as daqui, berrou Petrônio ao escravo João, atestando que todos haviam adentrado a casa grande. Petrônio falou ao filho. Tudo poderia ser diferente se não exprimisse a sua insubordinação perante os escravos. Enquanto houver a escravidão, serei insubordinado ao Senhor, ou a qualquer senhor de terras que se utilize da violência como meio de subjugá-los. Essas foram as últimas palavras de Miguel antes das chibatadas. Sem controle emocional para castigar o filho, Petrônio entregou a chibata ao feitor. Eu? Exclamou Benjamim boquiaberto. Quantas chibatadas serão? Regozijou Jeremias, que nunca havia apreciado a conduta de Miguel com relação aos escravos. 5 chibatadas de leve intensidade, estabeleceu Petrônio ao capitão do mato, sem que o feitor o escutasse. Petrônio dirigiu-se à casa grande com os olhos avermelhados. O remorso comprimiu-lhe o peito. Por uma insensatez momentânea, sentenciou o filho.
embora fosse o senhor absoluto das terras, considerou inapropriada a conduta de voltar atrás da sua decisão, deduzindo que 5 chibatadas doeriam mais na alma do que na carne. Quantas chibatadas serão? Quis saber o feitor. 30 chibatadas de máxima intensidade, mentiu Jeremias, fitando o horror estampado em sua face. Se não tem coragem, me dê a chibata. Arrancando-lhe das mãos, Jeremias iniciou a punição de Miguel. Capítulo 9. A jovem senhora cuidava dos ferimentos de Edete, posto que as dilacerações das suas mãos sangrassem. Em auxílio, Dona Esméria, que havia se recuperado, preparou um unguento de ervas medicinais, enquanto João segurava a menina para que tolerasse a ardência, ainda que ela se mantivesse calada. Ao término dos curativos, Edete se deitou a pedido da sua senhora, ao repentinamente ouvir a indagação de Dona Esméria. Não entendo como o senhor Petrônio pôde castigar o próprio filho, se nem escravo ele é. Petrônio quis manter uma postura rígida perante os escravos para que o temessem, mostrando-lhes que nem o filho é capaz de escapar das suas garras. O senhor assegura-se que os negros não possuem alma, e por isso somos merecedores de tais punições, entristeceu-se João. Petrônio está equivocado. A cor da pele não nos difere, somos iguais aos olhos de Deus. Com a voz embargada pela emoção, Aurora desabafou. As discussões com meu marido se tornaram constantes. Eu não tenho esperança da sua mudança, mesmo assim, rogo ao Senhor que denote a sua misericórdia e benevolência. Um dia, Petrônio pagará por suas maldades, de uma forma que me amedronta só de imaginar. Em análise das palavras da jovem senhora, o silêncio perdurou por alguns instantes, ao ser interrompido por um ruído na sala de estar. Petrônio retornou. Cuidem de Edete, de olhar terno, requisitou ao escravo João. Cuide de Dona Esméria. O seu rápido restabelecimento não me convenceu, e por favor não a deixe trabalhar no dia de hoje. Sinhá, eu necessito cumprir as minhas obrigações. Caso contrário, o senhor Petrônio se aborrecerá no desejo de novamente me castigar, e desta vez eu não escaparei. Alarmou-se a escrava. João, solicite que uma escrava da senzala desempenhe as funções de Dona Esméria. Preocupada com Miguel, a jovem senhora se retirou às pressas sem mais nada dizer. Adentrando-se à sala de estar, deparou-se com o marido sentado numa poltrona, no mais, com um copo de uísque em suas mãos. Beberá pela manhã, se nem o de jejum ingeriu. Não me perturbe, Aurora. Eu já tenho os meus problemas. Os seus problemas são os meus. Eu nunca o perdoarei pelo que fizeste ao nosso filho, retrucou a esposa. Miguel ficará bem. Ordenei ao feitor um corretivo pequeno, para que entenda de uma vez por todas a minha posição de patriarca nesta família. Um pouco de respeito e obediência não lhe fará mal. Sente-se, Aurora, e me faça companhia. Quer que eu lhe faça companhia enquanto o nosso filho sofre covardemente nas mãos de um feitor? Quanta insensibilidade! Aos prantos, Aurora subiu as escadas que a levaria ao aposento do casal. Petrônio seguiu a esposa com os olhos, expressando uma indiferença emocional que não condizia com a realidade sentida e vivenciada. De súbito se levantou e, deixando o copo de uísque sobre a mesa, se encaminhou até o quarto de Dona Esméria, no intuito de obter notícias da menina Edete. Com receio de adentrá-lo, espiou pela fresta da porta, testificando-se de que as 2 escravas repousavam. Sem delongas, se dirigiu para a cozinha, mirando o bolo que havia sido o pivô de uma discórdia. O que eu fiz? Pensou consigo, depositando as mãos sobre a cabeça. O senhor sente algo? Petrônio se assustou com a chegada inesperada do escravo João. Estou bem, apenas me deixando levar pelos pensamentos, disse-lhe confusamente. Sinhá ordenou que eu trouxesse uma escrava da senzala no anseio de desempenhar as funções de Dona Esméria, enquanto ela se recupera, explicou João, temendo uma repreensão. Faça como a sua senhora ordenou, respondeu-lhe sem dar importância ao fato. João estranhou o comportamento do patrão, conquanto não seria ele a contestá-lo. Sem direção, Petrônio foi ao encontro da esposa, encontrando-a no leito do casal, num pranto maior do que o iniciado na sala de estar.
Asserene os ânimos, eu já lhe disse. Ordenei um pequeno corretivo ao nosso filho. Petrônio, se existe um resquício de bequerência por Miguel, eu lhe imploro, o traga para casa. Deixe-me cuidar das suas feridas. Sem que a percebesse, as suas palavras o feriu como uma navalha afiada, perfurando diretamente o seu coração. Eu trarei. Contudo, acalme-se, para não incitar o seu sofrimento. Na menção de cumprir o prometido, uma voz alterada foi ouvida na sala de estar. De sobressalto, o casal foi averiguar o ocorrido. O escravo da propriedade gesticulava-se sem ser entendido. Que alvoroço é esse? O exemplo de Miguel não foi o suficiente. Controlando o furor, Petrônio clamou aos brados a presença de João, que por sorte permanecia na cozinha, visto que o escravo em questão utilizava-se do dialeto do seu povo. Senhor Petrônio me chamou, inquiriu acidentalmente tropeçar numa mobília, um incidente que não gerou consequências perante ao que o escravo teria lhes dizer. Diga-me, o que este infeliz deseja para manifestar desordem em minha casa? João proseou com outro escravo. A cada palavra enunciada, a sua feição denotava um pavor que atemorizava o casal Albuquerque. O que houve? Se trata de algum escravo fujão? Senhor, é mais grave do que isso. João temeu a reação do patrão. Desembucha, escravo, ralhou Petrônio. É o senhorzinho. Se as chibatadas continuarem, ele não sobreviverá, relatou o escravo. Petrônio disse-me que era somente um pequeno corretivo, encolorizou-se a esposa. Sem justificar-se, Petrônio correu em direção da senzala, local onde ficava o tronco para o castigo dos escravos. Aurora o seguiu, assim como João e o escravo que os avisou. Pare! O timbre autoritário de Petrônio repercutiu por toda a propriedade. Infelizmente, as 30 chibatadas foram executadas. Benjamim, quem lhe ordenou o castigo. O feitor Benjamim baixou o olhar. Ordenei-lhe 5 chibatadas de intensidade leve. O que você fez? Benjamim não lhe respondeu, aumentando a sua zanga. Aurora e João foram ao amparo de Miguel. As suas costas se encontravam dilaceradas. O sangue jorrava por suas feridas, formando uma imensa poça no chão. Petrônio, o nosso filho está morto. Ele não atende ao meu chamado, bradou Aurora. Miserável, matou meu filho. Numa ação impremeditada, Petrônio aproximou-se de Jeremias, subtraindo a sua arma de fogo, e sem muito cogitar apontou-a para o feitor. Patrão, não o matei, eu juro. De joelhos Benjamim suplicava por sua vida. Por que desacatou a minha ordem? Persistiu Petrônio. Eu não desacatei. O feitor dizia-lhe a verdade. No entanto, temia o revide do capitão do mato, que não denotaria sua compaixão se acaso o entregasse. Será sangue por sangue, uma vida pela outra. Petrônio posicionou o dedo no gatilho, suspendendo a sua ação por via do enunciar da esposa. Miguel está vivo. Precisamos de um médico com urgência. Notando a sua relutância, falou-lhe rispidamente. Petrônio, deixe o acerto de contas para uma outra ocasião. Seja um pai presente e salve o nosso filho. Isso não acabou, vociferou Petrônio, abaixando a arma ao posteriormente devolvê-la ao capitão do mato, que se manteve omisso, juntando-se à esposa. Distante de si, Jeremias proferiu ao feitor. Fez bem não me delatar. Já sabe, se algo disser, corto a garganta dos seus pais. Eu nada direi, prometo. Coagido, Benjamim não teve escapatória, concluindo que se a própria morte fosse a salvação dos seus pais, aceitaria sem opor-se à vontade do seu patrão. Petrônio recebeu o auxílio de alguns escravos, ao conjuntamente conduzirem Miguel ao seu aposento. Após o feito, determinou ao escravo João que trouxesse o mais rápido possível o único médico da cidade, sem suspeitar que a assistência almejada lhe seria impossível.